Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou trazer um palpite para vocês dos jogos de amanhã, tá certo? Não, vocês sabem que eu não tenho costume, mas hoje eu tô trazendo. Amanhã, pela Copa Libertadores, teremos o Palmeiras versus o Cerro Porteño do Paraguai, certo pessoal? Então esse jogo será amanhã na casa do Palmeiras às 9 horas da noite, 21 horas. Palmeiras vai jogar em casa. E agora vamos para classificação. Bem, galera, como vocês sabem, o primeiro jogo da Libertadores, os times brasileiros, a maioria começou com o pé esquerdo, né? Perdendo os jogos, certo? E como vocês podem ver aqui a classificação, o Palmeiras está no grupo C, tá na 4ª posição. O Cerro Porteño, ele tem uma vitória, tá na 2ª posição. Praticamente, galera, como o Palmeiras vai jogar em casa esse jogo, tem a obrigação de vencer, certo pessoal? Tá jogando em casa com o apoio da torcida, tem que vencer esse jogo. Como vocês sabem, o último jogo do Cerro Porteño, ele ganhou jogando em casa praticamente de 2-1 e o Palmeiras perdeu de 3-1. Que derrota, hein, pro Bolívar. Então, bem pessoal, os últimos 5 jogos do Palmeiras teve 2 derrotas e 3 vitórias. Perdeu pelo Campeonato Paulista, perdeu de 2-1 e perdeu pro Bolívar pela Libertadores de 3-1 jogando fora de casa. Que derrota, hein, pessoal? E ganhou, né, pela São Paulo, pela Água Santa, né? Ganhou o Campeonato Paulista. Perdeu o primeiro jogo pro Água Santa, né? E depois ganhou em casa de uma goleada de 4-0, né? Palmeiras, como vocês sabem, jogando em casa, joga muito bem. E depois, pela Copa do Brasil, ganhou pro Tombense de 4-2. E pelo Campeonato Brasileiro, jogando em casa, ganhou pro Cuiabá de 2-1. Bem, como vocês estão vendo, a equipe do Palmeiras, nesses últimos 5 jogos, teve acima de 1,5 gol, certo, pessoal? Acima de 2,5 gols, como vocês estão vendo. E tomou gol em 4 jogos. Já o Cerro Porteño, nos seus últimos 5 jogos, teve apenas uma derrota, que foi pro Libertad. E ganhou os jogos contra o Barcelona de 2-1, pelo Taquara e também pelo Ameliona e o Esportivo. Como vocês podem ver, o Cerro Porteño jogando em casa, ele é um ótimo anfitrião, né? E jogando o seu último jogo fora de casa foi contra o Ameliano. Ele venceu, né, de 2-1. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes pela Libertadores, Cerro Porteño ganhou, tem 2 vitórias, o Palmeiras tem apenas uma. Como vocês podem ver, na minha opinião, pessoal, é um jogo muito importante para o Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras não vai perder esse jogo, mas também não vai ser fácil. Para mim, na minha opinião, vitória de 2-1 para o Palmeiras. Vai ser um jogo pegado, um jogo difícil, de boa marcação, né, do Cerro Porteño. E acredito que vai fazer um gol. Palpite para esse jogo, 2-1, acima de 1,5 gols. Ambas marcam. E agora pela Copa Sul-Americana, teremos o São Lourenço da Argentina contra o Fortaleza. Fortaleza vai jogar esse jogo fora de casa. Aqui temos o grupo. Fortaleza, ele é o líder do grupo. O último jogo ele venceu de 4-0 contra o Estudiantes. E o São Lourenço ele também venceu, jogando na sua casa de 1-0 para o Palestino. Vamos agora para os últimos 5 jogos do São Lourenço. Seus últimos 5 jogos ele teve 3 vitórias e 2 empates. Como vocês podem ver, o último jogo acima de 2,5 gols, acima de 1,5 gol, foi contra o Tucumã. E os jogos foi menos de 1,5 gol, menos 0,5 gols. Bem, uma equipe assim que tem uma ótima defesa, é bem trancada, como vocês podem ver. Tem um ataque assim, é aquela equipe retrancada. O Fortaleza vai ter dificuldade de jogar fora de casa, principalmente com essa equipe. E os últimos jogos do Fortaleza teve 2 empates. O último foi pelo Campeonato Brasileiro, né?
jogando dentro da sua casa, 2 empates e 3 vitórias. E como vocês podem ver, todos os jogos, a maioria dos jogos teve acima de 2 gols e meio, certo, pessoal? O último jogo foi aquele empate, né? Acima de 1 gol e meio. Na minha opinião, pessoal, essas duas equipes nunca se enfrentaram, principalmente na Libertadores, né? Na minha opinião, meu palpite é menos de 2 gols e meio, certo? Eu iria entrar menos de 2 gols e meio, até porque o São Lourenço ele vai jogar em casa, vai ter o apoio da sua equipe, vai marcar muito bem. Não é uma equipe que gosta de se arriscar muito, vai jogar no contra-ataque. Então no primeiro tempo eu faria uma aposta de menos de 1 gol e meio e menos de 1 gol e meio, e no jogo total eu apostaria empate ou menos de 2 gols e meio nessa partida. Certo, pessoal? Amanhã também pela Copa Sul-Americana vamos ter o Santos, vai jogar contra o Audax da Italiano. Vamos para a tabela de classificação aqui, rapidinho, pessoal. O Santos está na segunda posição, 3 pontos, teve uma vitória, apenas um jogo. Nilson Boy, ele é o líder com 2 vitórias, com 6 pontos. O Audax está ali na terceira posição com 0 pontos. Vai pegar o Audax italiano, certo, pessoal? E o Blooming, eu achei, essa é a pronúncia. E o Blooming tá ali na 4ª posição. Bem, pessoal, palpite para esse jogo. Vamos ver aqui os últimos confrontos das equipes, né? Os últimos 5 jogos do Santos, ele teve 3 vitórias e 2 derrotas. Jogando fora de casa, perdeu pro Grêmio de 1-0, certo? E já o Audax, nos seus últimos 5 jogos, teve 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Perdeu em casa contra o Universidade de Chile de 2-1. Como vocês podem ver aqui, pessoal, o Santos é uma equipe muito equilibrada, entendeu? Não é uma equipe assim de tomar gol, certo? Então, a maioria dos jogos aqui vocês podem ter percebido que teve acima de 1 gol e meio. E já o Audax, nos seus últimos jogos, teve 2-2, 0-0, 1-0, 3-2, 2-1. Teve uns 3 jogos ali, ambos marcam. E essas duas equipes nunca se enfrentaram. Como o Santos está jogando dentro da sua casa, a equipe ela é muito forte jogando em casa. E o Audax, como visitante, ele é uma equipe também ali que briga por pontos, certo, pessoal? Na minha opinião, é vitória do Santos para essa partida. Principalmente vai se entregar as duas equipes vão se entregar em si, até porque o Santos precisa vencer para somar 6 pontos. O Audax ele precisa vencer também porque perdeu de 1-0. Não é uma equipe assim que toma muito gol, mas na minha opinião essa partida é vitória dos Santos e 2 gols, acima de 1 gol e meio. Vitória do Santos acima de 1 gol e meio. Também, pessoal, o Botafogo vai jogar dentro da sua casa às 21 horas contra o César Valerro. E vamos para a classificação aqui, pessoal. Como vocês podem ver, o LDU está na liderança, venceu de 2-1, e o Botafogo está na vice-liderança porque empatou de 2-2, beleza, contra o Magalhães. E o César perdeu, né, de 2-1. Bem, galera, vamos agora para as classificações, os últimos 5 jogos da equipe. Os últimos 5 jogos o Botafogo ele venceu 4 e teve apenas 1 empate. Uma equipe que está muito bom. E nos seus últimos jogos sempre teve, em 4 jogos teve ambas marcam e um jogo que não foi ambas marcam. Na minha opinião, pessoal, o Botafogo ali, vamos ver agora para os últimos 5 jogos do César. Teve 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Bem, pessoal, na minha opinião, para essa partida, as duas equipes nunca se enfrentaram, né, pela Copa Sul-Americana. Na minha opinião, vai ter um ambos marcam para esse jogo e acima de 2 gols e meio. Ambas marcam e acima de 2 gols e meio. Mesmo o Botafogo jogando em casa, vai pegar uma equipe ali que ataca, não tem uma ótima defesa,
Sim, claro, não tem. Mas é uma equipe que ataca muito. E o Botafogo também, vocês sabem. Encontrar uma brecha. Se o cara souber fazer o que tem que fazer na pequena área, faz o gol. Bem, palpite para esse jogo. Ambas marcam acima de 2,5 gols. Se eu fosse vocês, acompanharia o primeiro jogo, primeiro tempo. E depois dos 10 minutos, botava acima de 0,5. E no segundo tempo, daí adiante, acima de 1,5 gol. Certo, pessoal? Jogo às 11 da noite, pessoal. É isso mesmo, 11 da noite. Amanhã teremos o Universitário versus o Goiás. O Universitário vai jogar dentro da sua casa. Vamos agora para a classificação da chave. O Goiás ele empatou o seu último jogo, né? 0-0. Foi bom. O empate, o Universitário venceu de 1-0. E o líder é o Santa Fé, que venceu de 2-1 e teve um empate. Uma vitória e um empate. Teve um jogo a mais hoje, né? Praticamente. É o líder com 4 pontos, o Universitário com 3 pontos e o Goiás com 1 ponto. Jogo importante, principalmente para o Goiás, porque o Goiás vai jogar fora de casa contra o Universitário. Precisa pelo menos somar 1 ponto ali, jogando fora de casa. E vamos para... E já o Universitário tem que vencer esse jogo, tá jogando em casa, tem que vencer mesmo. Vai ter o apoio da sua torcida e tem que botar pressão. Os últimos 5 jogos do Universitário, ele venceu 4 e teve um empate. Todos os jogos os últimos 2 jogos teve um ambas marcam, certo, pessoal? Pelo campeonato lá. E os últimos 5 jogos do Goiás teve 2 derrotas, um empate e uma vitória. E praticamente todos os jogos aqui, como vocês podem ver, teve acima de 1,5 gols. Então o Goiás ele tem uma equipe ali que tem um ótimo ataque, mas a sua defesa ali não é tão boa, como vocês podem ver. É uma defesa boa, equilibrada, sim, claro. Mas temos, como vocês podem ver, temos 2 equipes ali que tem defesa boa e um ótimo ataque. Ok, vai ser um jogo ali e essas 2 equipes nunca se enfrentaram, nem na Libertadores, nem na Copa Sul-Americana. Palpite para esse jogo: como o Universitário vai jogar dentro da sua casa, ele vai atacar, vai precisar vencer. Já o Goiás, ele tem que jogar essa partida para somar pontos. Então, na minha opinião, ambas marcam e acima de menos de 3,5 gols para essa partida. Certo, pessoal? Ficaremos por aqui. Espero que tenham gostado. Tamo junto.